Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele. Ele é um Deus único, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus único e verdadeiro. E é um só, não é três, não. É onisciente, onipresente, onipotente. O teu nome é santo, a sua benignidade é eterna, infinita e imutável. Coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único, de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a ele por mais uma oportunidade. Nós estamos gravando o estudo do Evangelho no Lar, de número 22. Hoje nós vamos começar o capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo a luz da doutrina dos Espíritos. Capítulo 4. Ninguém vai a Deus se não nascer de novo. Oremos a Deus. Eterno Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos abrindo esse estudo de número 22, em Teu nome. O Teu Evangelho, a Tua mensagem libertadora, é a única palavra que liberta. Ela nos libertou da escravidão religiosa. Hoje nós vamos falar de um outro tema que a igreja rejeita. A igreja está sempre na contramão da verdade. Senhor Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, para que nós possamos fazer o melhor. Não seguir os nossos instintos, mas a sabedoria no Espírito. Por isso nós lhe pedimos ajuda dos nossos amigos espirituais, para que nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Senhor, que a vossa luz adentre dentro deste lar, dentro dessa condução, neste aparelho, aonde essa pessoa está nos ouvindo. No Brasil, na Bolívia, na Colômbia, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em Portugal ou em outro país que ainda não comunicou conosco. Seja bem-vindo se você está pela primeira vez. Não se esqueça que nós já estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, já com o número de 22 vídeos. Assista desde o primeiro até o 22. Por favor, escreva no nosso grupo, dá um like, nos ajuda a propagar essa doutrina libertadora. É a única doutrina que liberta. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor à semente de luz. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Portanto, esteja conosco. Senhor Jesus, em Teu nome, damos por aberto este Evangelho no lar. Para começar, vamos cantar a nossa primeira música, que foi composta por nós, letra e música, homenagem a Chico Xavier.
quando a taça do mundo Cafu levantou, mas em Minas Gerais os seus olhos fechou. Chico Xavier para casa voltou, mas um rastro de luz ele deixou. Numa vida sofrida de humildade e amor, mas um rastro de luz ele deixou. Numa vida sofrida de humildade e amor, Chico Xavier, Francisco Xavier, Francisco Xavier, exemplo de amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Francisco Xavier, exemplo de amor, exemplo de amor. Ele foi perseguido, nunca revidou, um exemplo de Cristo, de humildade e amor. Nos braços da sua mãe, para o céu, para o mundo melhor, onde reina o amor. Com rastro de luz ele deixou, de uma vida sofrida, de humildade e amor. Nos braços da sua mãe, para o céu, para o mundo melhor, onde reina o amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Francisco Xavier, exemplo de amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Francisco Xavier, exemplo de amor, exemplo de amor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a Ele, pois a Ele é todo o poder e toda a glória. Amados e queridos irmãos, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar,
do nosso planeta Terra. Primeiramente, damos graças a Deus, porque a primeira psicografia que nós recebemos do nosso grupo mentor espiritual, grupo socorrista do Cordeiro de Deus, a mensagem é que nós pregaríamos o Evangelho de Jesus da maneira que ele é. Isto que nos chamou a atenção, da maneira que ele é. Por quê? Estudando, pesquisando, nós descobrimos que as religiões não pregam o Evangelho de verdade porque ela tem preconceito. Preconceito separa em vez de unir. O Evangelho vem unir, vem consertar o que está errado. Portanto, nós temos esse estudo, fazemos este estudo, o estudo do Evangelho no lar. Estamos fazendo hoje o capítulo 4, começando, o capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Ninguém vai a Deus senão nascer de novo. Nascer de novo. Viu, minha irmã? Nascer, presta bem atenção, minha irmã. Nascer é uma vida no corpo, é do útero da mãe à sepultura. Isto é uma vida. Não importa quanto tempo, pode ter um dia, um mês, um ano, 10 anos, 70 ou 80 anos, como eu já estou com 80 anos. Então não é porque você toma um banho de água, levanta a mão, aceita Jesus numa religião e toma um banho de água, você muda de vida. Você muda de religião, mas de vida você não muda. Porque se você for para outra igreja, você vai ter que se batizar de novo. O batismo da outra não serve. Não tem alguma coisa de errado? Alguma coisa incoerente? A igreja é assim. Ela não explica, ela complica. Hoje nós vamos falar sobre 3 palavras muito significantes para a sua libertação. Porque, minha irmã, não confia no homem, confia em Deus. Nós temos 3 palavras. A primeira é a transmigração da alma, ressurreição da carne, reencarnação. A transmigração da carne, a transmigração da alma. Meu irmão, se você estudar a história do mundo, a história universal, no Egito, na Ásia, no Oriente, os árabes, a China, a Índia, todas as religiões do mundo, tinha certeza da transmigração da alma. Quer dizer, o corpo morre, mas a inteligência, esse que fala, esse que pensa, é espírito. Ele tem condição de reviver em outro corpo, em outra família, numa nova missão. Todas as religiões do mundo. Allan Kardec, em 1857, quando ele codificou, lembrando sempre, Kardec não inventou o Espiritismo, ele não criou o Espiritismo, ele codificou. Da mesma maneira que João Evangelista, o evangelho que nós usamos para os nossos estudos, que é Evangelho de Jesus segundo João Evangelista. Percebe? Segundo João Evangelista, no Evangelho de João, o Evangelho é de Jesus. Mas João escreve, tudo que eu escrevi, eu ouvi da boca dele, de Jesus. Kardec não inventou a doutrina dos Espíritos, não inventou a palavra reencarnação. Foram os Espíritos
que passou para ele através do médium, e ele então escreveu, colocou no livro da codificação. Reencarnação e a transmigração da alma é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Mas por incrível que pareça, ressurreição também é a mesma palavra. Se você for procurar na língua, reencarnação, transmigração da alma ou reencarnação, quer dizer reaparecer, retornar à vida, de voltar novamente a viver. Mas para você viver, você tem que ter no corpo, porque o espírito não morre. O que morre é o corpo. Lembra da palavra de Paulo: ao homem, ao corpo, está ordenado morrer uma vez. Depois o juízo do espírito. Esse que, morrendo o corpo, volta para o pó. O espírito retorna para o Criador, para o mundo espiritual, para a erraticidade. Lá ele vai ter, sim, o juízo, a recapitulação das vidas, das existências anteriores, para ele retornar ao corpo físico numa outra vida, numa outra encarnação, numa outra família, como escreveu o nosso irmão Paulo, que nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. É o Criador do cristianismo. Isso não é reencarnação, meu irmão? Será que é por causa disso, de vida em vida, que se você batiza numa igreja, você vai para outra, você tem que rebatizar novamente? Isso quer dizer que vai de vida em vida? Não, meu irmão. Vida no corpo, quando o espírito se torna a alma encarnada. Ressurreição da carne. Ressurreição da carne segundo a igreja. Percebe que a igreja novamente não aceita a verdade de Deus. Então ela cria ressurreição da carne, que quando o Jesus dela voltar, porque o Jesus da igreja ele foi embora há 3.000 anos. E quando ele voltar, ele vai refazer, vai desfazer tudo que o verdadeiro Jesus pregou. E então, os que morreram vão ressuscitar, vão ser uma terça-feira, 13. Já pensou? Você está, de repente, o túmulo se abrir e começar a levantar todos os defuntos pelados, né, meu irmão? Lembra? Você vai nascer sem roupa. Você já viu o bebê nascer com fralda? É, porque... Lembra? É a palavra, ressurreição da carne, não é ressurreição da veste. Você compreende? Isso que você tem que pensar. A reencarnação e a transmigração da alma, hoje a ciência tem certeza que existe. Certeza não absoluta, porque a ciência só aceita a certeza quando tem uma prova material. Ela tem a prova material, porque hoje nós temos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários grupos, né, como o Experiência de Quase Morte. Se você procurar meu Deus, experiência de quase morte, né? Então a pessoa entra em estado de coma, vai para o mundo espiritual, vê como é que volta e volta. Então ele prova que a vida continua. Você entende? Experiência luminosa também tem essas explicações. Tem livro de médico que era materialista e descobriu isso. Escreveu livro, tem um livro que tem mais de 5.000 provas de crianças que provaram que já viveram uma outra vida. Eu tenho 3 experiências na minha família. Eu tive experiência, não falaram para mim não. Porque o que eu faço, o que eu conto aqui, meu irmão,
O que eu conto, eu tive experiência. Não foi falado, não. Quando é falado, eu falo. Mas quando eu tenho experiência de reencarnação na minha família e provas contundentes. A igreja não aceitou. Você, meu irmão evangélico protestante, você, meu irmão católico, não aceita o que está a reencarnação, porque você diz, se não está na Bíblia, eu não acredito. 80% do que está na Bíblia você não acredita. Você mesmo não acredita em Jesus. Não acredita nos ensinamentos de Jesus. Não acredita na missão de Jesus. Você acredita na igreja. Você acredita no homem. Não é? Nós explicamos. Por que é que você não aceita o primeiro casal e aceita o segundo casal que a igreja criou, que é uma fábula? Por que que você não aceita? Por que que a igreja não aceitou os 10 mandamentos e criou a lei civil? Por que que a igreja não aceita o Deus verdadeiro e acredita num Deus que mente, um Deus que se arrepende e que não respeita os 10 mandamentos, a carta magna do Criador do universo? Porque a igreja nunca aceitou o 5º mandamento, não matarás, tanto uma quanto a outra. Como a primeira revelação, como a igreja católica nunca aceitou, nunca respeitou os 5 mandamentos, não matarás. Porque a igreja católica matou famílias inteiras, mais de 6 séculos, com a Inquisição, com a cruzada. Assassinou criança, mulher, idoso. O 5º mandamento diz, não matarás. Você compreende? A igreja não aceitou. Você não aceita, meu irmão. Mas se você não tem a capacidade, você não tem a coragem, porque você tem medo da verdade. Hoje nós temos internet, meu irmão. Hoje ninguém pode nos enganar. Nós só somos enganados se nós queremos. Entra na internet no ano 552, a história de Rainha Teodora, a esposa do imperador romano Constantino. Ele obriga a Igreja Católica a tirar os ensinamentos da reencarnação da Bíblia. Mas não consegue. É a mesma coisa de que 600 anos a Igreja Católica prega que a Terra é quadrada. A Terra continua redonda até hoje. A igreja que tirou o estudo da reencarnação, ela não pode, porque esse estudo, esse mandamento é universal, é do universo. A reencarnação, meu irmão, é o segundo maior amor de Deus para a humanidade. Porque o primeiro amor é Jesus, que nos libertou da igreja. Jesus não libertou nós do pecado, não, porque o pecado foi inventado para a igreja, porque o pecado foi inventado para barganhar. Está entendendo? Você, para se libertar do pecado, você tem que pagar. Tanto na igreja católica como no protestante, viu, meu irmão? Porque se você não pagar o dízimo na igreja protestante, também você vai para o inferno. Você vai para a lista não muito grata da igreja, o não pagador de dízimo. Você compreende? Então é tudo barganhado, é negociado. O Senhor Jesus diz que dá de graça o que de graça recebeste. Então, a igreja, você não aceita a reencarnação porque a igreja católica tirou. Realmente, você, irmão evangélico protestante, que você se julga salvo, a última bolachinha do pacote, você, mas nem filosofia vocês têm, nem fé vocês têm, porque vocês seguem 4 dogmas da igreja católica. Você só não segue o 5º, que é adorar a imagem de escultura. Mas o inferno eterno, o céu único, a Santíssima Trindade e o Satanás é uma criação da Igreja Católica. Isso é mito. Mito é fantasia, é mentira, meu irmão. Não é verdade. Conhece a verdade que ela te liberta. Estuda os nossos estudos. Se abrir... Vamos no Evangelho, né? Porque até agora nós falamos da ciência, vamos no Evangelho. João, evangelista João, escreve capítulo 3, o encontro de Jesus
quando Jesus fazia o evangelho no lar, presta atenção, minha irmã, meu irmão católico, presta atenção. A única igreja fundada por Pedro, não foi fundada por Pedro, foi fundada, começou por Jesus. Não é em Roma, é na Galileia, na casa de Pedro, na praia do Mar da Galileia, na casa de Pedro, e ela chamava Casa do Caminho. Você compreende? E quando Jesus começou a fazer o evangelho no lar, esse que nós estamos fazendo, que nós estamos ensinando, nós ensinamos a fazer, porque no final do terceiro milênio, todas as igrejas vão fechar as portas. Se você quiser estudar o evangelho, servir a Deus, você tem que fazer aquilo que Jesus disse à samaritana, que os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade, e em qualquer lugar. Na verdade é o Evangelho, não é a religião, nem a igreja. Você pode servir a Deus na condução, no mato, na sua casa, igual eu aqui estou só materialmente falando, né? Eu estou servindo a Deus, em Espírito é verdade, porque eu estou falando do Evangelho. Então, Nicodemo, professor, capítulo 3 do Evangelho segundo João. O professor Nicodemo, ele era um rabino, sacerdote do templo dos hebreus. Ele, porque é o seguinte, no templo de João, no templo de Jesus, a igreja tinha toda a vida ela teve uma cúpula de espião, onde havia um grupo pregando uma doutrina, a igreja mandava um grupinho para pesquisar, sondar. Aí o que acontecia, eles corriam e contavam para o sacerdote. Para o sacerdote ficar sabendo o que estava acontecendo. Aí então, Nicodemo, orgulhoso, né, com medo de perder o seu lugar, porque a igreja tinha uma doutrina. Quem falasse de Jesus seria expulso. Por isso que João e Pedro foram expulsos da igreja, porque ele falou de Jesus. Porque depois que Jesus desencarnou, voltou para o plano espiritual, eles tentaram voltar para a igreja. Aí foram expulsos porque o sacerdote disse, olha, se vocês falarem do nome de Jesus, aqui vocês serão expulsos. Então eles nunca mais voltaram, então aí continuaram com o evangelho no lar, lá na Casa do Caminho. Essa é a única igreja que Pedro fundou. Chamava Casa do Caminho, e não é em Roma não, é no Mar da Galileia, na casa de Pedro. Então, Nicodemo ouvia o que ele fazia, o que ele ensinava. Aí ele chega e pergunta para Jesus, mestre, olha, um rabino, um judeu, para chamar, um israelita, para chamar uma pessoa de mestre, ele tem que conhecer bem aquela pessoa. Ele tem que ter certeza que aquela pessoa não é uma pessoa qualquer. Por isso que ele fala, mestre, eu sei o que tu fazes. Só pode ser enviado de Deus. Porque senão não fazia o que o senhor está fazendo. Me responda uma pergunta. O que é que eu tenho que fazer para entrar no reino do céu? Você, minha irmã, você que acha que você está salvo porque você batizou, porque você paga o dízimo, porque você segue a sua igreja, toma ceia na sua igreja, você está salvo, presta atenção, minha irmã. Presta atenção, Nicodemo era um sacerdote, ele ensinava, ele era um professor de teologia. Ele, ouvindo os ensinamentos do Evangelho, ele teve certeza que o ensinamento da igreja não passava do teto do templo. E ele sabia que existe um Deus Todo-Poderoso e que existe um outro mundo. Não ia dormir no túmulo não, como os católicos pregam, né? Como os evangélicos protestantes pregam. Ele sabia que tinha o reino do céu. Então Jesus respondeu para ele, na verdade te digo,
quem não nascer de novo não entrará no reino do céu. Porque na verdade eu te digo, o Espírito é semelhante ao vento. Você vê, sente ele, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito. Quem não nascer da carne e do Espírito não pode entrar no reino do céu. A igreja, como sempre, porque para você entender isso, você tem que estar conectado com a ciência. Porque a igreja não aceita a ciência. O Senhor Jesus pregou o tempo todo a ciência. Jesus nunca fez milagre. Tudo que Jesus fazia era real. Tinha comunicação com a realidade. Não era fantasia, não era mito, não. Era real. Era material. Não era fantasia. Então a igreja, para desfazer da palavra, como nesse capítulo a igreja fala que Jesus era o unigênito, né? Por quê? Interessante, uma hora a igreja fala que Jesus é o unigênito, Filho de Deus, e de repente ela fala que Jesus é Deus. Você compreende? Ela não tem nexo do que fala, não tem sentido, não tem razão, não permanece diante da verdade e da razão. Ou Jesus é unigênito, o Filho unigênito de Deus, ou ele é Deus. Ele não pode ser duas coisas no mesmo tempo. Você compreende? Mas Jesus não é unigênito, é primogênito, é o primeiro do planeta Terra. Nós somos os oscílios menores, mais inferior. Mas nós somos filhos de Deus. Jesus prova isso para os samaritanos. Ele diz, vou para o meu Deus que é o vosso Deus. Vou para o meu Pai que é o vosso Pai. Jesus declara para Maria Madalena, depois da ressurreição. Então ele diz, Senhor, então quer dizer que eu vou ter que voltar no seio da mãe? Ou no ventre da minha mãe depois de velho? Jesus diz, como? Você não é sacerdote? Como é que você faz essa pergunta? Que é uma pergunta incoerente, porque o povo de Israel, eles acreditam na transmigração da alma. Não reencarnação, porque não existia essa palavra na época, mas existia a transmigração da alma. Jó pega, eu vou morrer, mas eu retornarei à vida novamente. Ele não disse que ele ia ressuscitar. Você compreende, meu? Então é isso daí. Aí o Nicodemo disse, Senhor, Jesus disse, se eu falo das coisas da terra, vocês não creem? Como se eu vou falar das coisas espirituais aí que vocês não entendem mesmo? Por isso mesmo, Deus enviou o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, para explicar essas coisas. Porque naquele tempo o povo não tinha condição de entender o que é a reencarnação. Você compreende? Mas, então vamos, a igreja tentou tirar da Bíblia, mas vamos citar alguma parte. Tem muitas, eu vou falar, por exemplo, quando Jesus curou aquele menino que tinha aquele espírito que atirava ele na água, atirava ele no fogo, que os apóstolos orou por ele e não conseguiu tirar aquele espírito dele. Jesus veio e tirou. Aí ele pergunta, Senhor, mas o que mal ele fez para ter essa provação? Foi ele que pecou ou foi o pai dele? Meu irmão, se os apóstolos fizeram esta pergunta, eles estavam falando de outra vida. Por que ele estava pagando aquilo? Ele pecou na outra vida ou foi o pai dele que pecou e ele pecou? Então Jesus disse, ó, nem ele pecou, nem o pai dele. Ele nasceu assim para que esta obra fosse feita, para que o poder de Deus fosse mostrado, provado que Deus existe, que o poder está com Jesus. Jesus realmente era o Messias. Capítulo 8. O Senhor Jesus, quando o sacerdote tentava convencer a Jesus que o céu é para ele parar de falar do Evangelho e falar da lei de Moisés.
Então o Senhor Jesus fala para ele, olha, se vocês não conhecerem a verdade, ela não vos libertará. Se vocês morrer com esse ensinamento, vocês vão morrer eternamente. Quer morrer eternamente? Morrer, nascer e renascer novamente. Essa efeito dominó. E ele então fala assim, na verdade eu te digo que as prostitutas, os escribas entrarão primeiro do que vós no reino do céu. Percebe, minha irmã? Jesus não fala que a prostituta e os escribas vão morrer primeiro do que ele. Fala, entrará no céu. Isso é reencarnação, meu irmão. Como? Quando Jesus pergunta aos discípulos, que diz o povo que sou eu? Então uns dizem que o Senhor é um profeta que reviveu. O Senhor foi um dos enviados do passado. Então cada um falou de alguém que reencarnou, de alguém que reapareceu, que foi morto, teve uma vida, agora voltou à vida novamente. Aí ele pergunta para Pedro, e vocês, o que acham? Não foi para Pedro, ele perguntou para todos, né? E vocês, o que acham que eu sou? Então Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne que revelou isso para você, mas o Espírito do Deus que está no céu. Percebe você que fala que Jesus é Deus? Percebe aí, minha irmã. Jesus chama, Pedro fala, tu és o Filho de Deus. Jesus chama Jesus de Filho de Deus, o Messias. E Jesus elogia ele, fala, o que revelou não foi a carne, mas foi o Pai que está no céu. Jesus não contesta ele dizer que ele é filho, mas cumprimenta o Pai que está no céu. Jesus, como é que Jesus pode ser Deus, meu irmão? Porque se fosse, Jesus ia contestar, não, Pedro, eu sou Deus. Eu sou o Pai que está no céu. Não foi isso que Jesus falou. Bem, então Jesus continua dizendo, ó, na verdade eu digo a vocês, que no tempo, percebe, minha mãe, ninguém prega, os pregadores pregam, ninguém presta atenção nisso. No tempo de João Batista, está falando de João Batista, no tempo de João Batista, o reino de Deus era tomado à força, porque no Velho Testamento se tomava reino com guerra, com matança, com destruição, não é? O reino de Deus era tomado à força. Hoje é pelo esforço. Como João? Ele está falando de Elias. Ele estava confirmando isso. Aí ele contempla. Na verdade, eu vos digo que João Batista é o Elias que retornou. Irmã, precisa mais de prova. Você acredita em Jesus, você acredita na igreja. A igreja que muda. A igreja que tirou a reencarnação. Você acha que a igreja que pregou 600 anos que a Terra era quadrada, a Terra continua redonda até o dia de hoje. Ela não muda. Você acha que a igreja tem poder de mudar os ensinamentos de Deus? O segundo maior amor de Deus para a humanidade, que é a reencarnação. Eu costumo dizer, se não houvesse a reencarnação, Jesus e Deus ia ficar sozinhos no céu. Ninguém ia para lá. Nós não temos condição, não. Tem pessoas que ficam milhares de anos, centenas de anos e não se convertem, não tem conversão, continua mal, continua espírito das trevas, destruindo, matando. Você compreende? Você pode entender isso, se você quiser, é claro. Então, meu irmão, em vez de você ficar pregando que Jesus vai voltar, para com isso, meu irmão. Ele não vai voltar, que ele nunca foi. Ele foi, mas voltou. Prega, em vez de você pregar a volta de Jesus, pega o seu encontro com ele, porque nós vamos encontrar com ele, não ele vem encontrar conosco, ele já veio. Ele não vai vir mais não. Ele veio, ele foi de manhã para a casa do Pai, quando foi à noite ele já estava de volta.
entre os apóstolos e prometeu: jamais vos deixarei só, órfão ou desamparado, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Você compreende, minha irmã? Será que você não consegue entender? Se isso está na Bíblia, a igreja tirou. Você acha que a igreja tem condição de tirar? Você acha que a igreja, não aceitando o primeiro casal, Adão e Eva, ficou valendo? É o outro. Você acha que a igreja, não aceitando o verdadeiro Jesus, que o Jesus dela que foi embora, ele não vai voltar, ele nunca foi embora, Jesus nunca foi embora. E esse Jesus, é o contrário, se você quiser conhecer, pesquisar, você vai ver que esse Jesus que vai voltar, quando ele voltar, ele vai desfazer tudo que ele pregou, tudo que ele fez, ele vai desfazer. Ele veio, meu irmão, encarnou na terra para corrigir o erro da igreja. Você acha que ele vai voltar novamente e falar dos erros que a igreja, aceitar os erros da igreja, só porque a igreja quer? Nós temos muito a falar para você sobre reencarnação. Dentro da Bíblia, dentro da vida cotidiana, é só você querer. Minha irmã, você não vai para o inferno e nem para o céu se você pregar contra a reencarnação. Alguém um dia disse para mim: você pode provar para mim? Falei: posso. Só que você vai ter que ter paciência. Como paciência? Porque você vai morrer. Você tem um prazo de validade. Quando você passar para o outro lado da vida, você vai saber se você morreu ou não morreu. Porque nós, irmão, quando nós se preocupávamos em pregar numa palestra, que alguém pediu para me explicar se realmente quando morria ia dormir no túmulo, como a igreja prega, nós oramos a Deus, pedimos confirmação. No desdobramento durante a noite, nós fomos levados para visitar um hospital. Eu vi milhares de leitos, de pessoas dormindo, tendo pesadelo. Pesadelos, né? Pulava, a pessoa estava sentindo os vermes corroendo até os ossos dele no túmulo. Porque ele gravou na mente, ele programou a mente que ia dormir até Jesus voltar. E o nosso irmão, o diretor daquele hospital, disse: esses são os nossos irmãos religiosos que pregam que Jesus foi embora, ele vai dormir até Jesus voltar. Então eu perguntei: mas o que pode ser isso? Ele disse: isso se chama suicídio espiritual. Você, meu irmão, que prega que você vai ressuscitar quando Jesus voltar, você está se suicidando espiritualmente. Minha irmã, lembra da parábola do rico e o Lázaro? O rico, Lázaro e Abraão, ele estava no outro lado da vida, em outra dimensão. Lê no final do Apocalipse, João fala da cidade espiritual. É outra vida, meu irmão. Nós somos eternos, nós somos espíritos, nós não morremos. Assista o nosso estudo aí do capítulo 3, o que é o homem. Nós explicamos isso daí. E você que está pela primeira vez, não esqueça de cadastrar aí, né? Dá um like aí para nós, ajuda nós aí, para o Google saber que nós existimos e que nós temos bastante visualização, né? Passa para os outros, compartilha, ajuda nós, tá bom, meu? Se você quiser comunicar conosco, lembra de uma coisa: nós somos, presta bem atenção, nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Mas se você quiser comunicar conosco, nós somos, o nosso canal para você se inscrever é assim: Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Nós não podemos ter o canal com o nome do grupo porque nós não temos o SPJ ainda. Então tem que registrar no físico, né? Como é que fala? No SPJ meu. SPA.
meu número de identificação, né? Então tem que ter uma pessoa civil. Então por isso que tem que ser o meu nome. Você compreende? Ou então você coloca uma mensagem no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós responderemos no outro evangelho, de número 23. Até lá. Sem mais delongas, agradeço os nossos irmãos que nos estão assistindo, que você que está pela primeira vez, escreva para nós, manda mensagem para nós, faz um comentário aí, fala a cidade, o país, de onde você está falando, o nome da sua cidade, que no próximo estudo nós falamos o teu nome, falamos o país onde você está. Que Deus abençoe a todos. Para você que colocou aquela aguinha para fluidificar, nós vamos orar agora. Senhor, Deus, Pai de amor e bondade, em nome de Jesus Cristo, nós abrimos esse estudo do Evangelho do Lar. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos encerrando capítulo 4 do Evangelho de Jesus. Ninguém pode nascer de novo senão... Ninguém pode ir ao reino do céu se não nascer de novo. Você quer nascer de novo? Você quer ressuscitar com Cristo? Ouve, aceita, leia, meu irmão. Questiona, meu irmão. Não vai pelos conselhos, porque, irmão, às vezes você pode pensar que nós somos contra a igreja. Nós não somos contra a igreja, nós somos contra os dirigentes da igreja. Ele que estraga. Ele que distorce a verdade. A religião não tem nada a ver com isso, porque ela é dirigida pelo homem. É a mesma coisa de um carro. Quando o carro atropela e mata uma pessoa, o carro não é culpado. O culpado é quem está dirigindo o carro, não é mesmo? É a mesma coisa. Senhor Jesus, se houver algum desses nossos irmãos que tem alguma enfermidade, está sentindo alguma dor, alguma dificuldade, está com problema, Senhor, o Senhor nos garante. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e tribulados, eu vos aliviarei. O Senhor alivia a dor desse nosso irmão, envolvendo ele com a energia, anestésico, para aliviar a dor dele. O irmão que tem essa cruz pesada, Senhor, dá aquela cruz sua que é leve e os seus ensinamentos é manso e humilde. Senhor Jesus, nos ajuda a carregar a nossa cruz. Porque enquanto nós estamos no mundo de prova e de expiação, nós estamos aqui para evoluir. Porque se não houver essa encarnação, essa sequência, nós não iremos para o mundo maior. Porque o Senhor disse, sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Não que nós vamos ser perfeitos igual a Deus, mas nós devemos procurar a perfeição de Deus. É uma coisa nossa. Não é a igreja, não é o seu familiar, não é alguém que faz isso por você, não. É uma escolha sua. O Senhor Jesus, ele declara, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e você é com você. Só que a porta do teu coração, só tem fechadura por lado de dentro. Só você pode abrir essa porta, ninguém abre para você. Quando o religioso diz que você está seguindo a nossa igreja, você está salvo, Jesus, você, o reino de Deus, o paraíso é seu, isso é mentira. Porque quem sabe onde você vai, se o inferno ou o paraíso, é você. Você é o que você pensa, não é o que o outro pensa. Presta bem atenção. Senhor Jesus, adentra dentro dessa casa, neste hospital, aonde alguém colocar esse evangelho para um doente ouvir. Ameniza, Senhor, as dores. Consola essa pessoa que está em estado terminal. Lembra de uma coisa, meu querido irmão. Você não morre. Você não morre. Nós somos espíritos, somos eternos. Você nunca está sozinha. Não tenha medo. Jesus, ele nos garante. Eu nunca vos deixarei órfãos, sou desamparado. Estarei convosco todos os dias da vossa vida. Jesus é verdadeiro, mentiroso é o homem. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Que a paz, a luz, a libertação
esteja com você, hoje, sempre, eternamente. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. Que assim seja.